Fala galerinha do Penha Kids, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando a respeito do que? Do encontro de Jesus com algumas pessoas. De algumas pessoas que tiveram um encontro preciosíssimo com Jesus. Então se você já está com a sua Bíblia aí perto de você, você tem que pegar a sua Bíblia, rapaz. Antes de começar aqui a nossa mensagem, antes de começar o Penha Kids, já está com a Bíblia aí pronta, tá bom? Então abre ela aí, continuando em João, Evangelho de João, o capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos deste evangelho, João capítulo 4, e nós vamos meditar a respeito de um encontro de uma outra mulher. Na semana passada a gente falou da mulher pecadora, hoje nós vamos falar de uma outra mulher que também tinha pecados e que se encontrou com Jesus, e o que causou isso na vida dela, e o que isso vai nos ensinar essa noite também. Então abre aí em João 4, enquanto você abre em João 4, eu vou fazer uma pergunta aqui para você de novo. Eu sempre faço uma pergunta para chamar a sua atenção, para você entender aqui onde eu quero chegar. Tá bom? Ó, você já quis muito uma coisa. Fala aqui pra mim, que eu tenho certeza que você já quis. Você já teve uma coisa que você quis muito, mas muito, porque você achava que era muito necessária. Você falava, eu preciso daquilo. Aí você foi lá pro seu pai, pra sua mãe, ou seja, pra alguém que tá aí na sua casa, pediu pra essa pessoa. Você ganhou, você ficou mó feliz quando você ganhou esse negócio. Ficou lá 1, 2, 3 dias mó alegre. Passou uma semana, já não estava mais tão necessário. Começou a deixar jogado aí na cama, já começou a não usar mais. Já aconteceu isso com você? Teve uma vez que eu queria um celular, rapaz. Nossa Deus, eu queria um celular. E eu falei pra minha mãe, mãe, tem que ser esse celular. Se não for esse celular, eu não quero. Eu queria aquele celular. Ganhei o celular. Ô, gente, foi 2 semanas, eu todo alegrezão com o celular. Não deixava ninguém tocar no celular. Eu colocava ele assim numa almofadinha para não arranhar o celular. Você acredita nisso? Passou 2, 3 semanas, eu já estava jogando o celular, né? Deixando todo mundo mexer. Por quê? Porque na minha cabeça aquilo era super necessário, super precioso e eu precisava muito daquilo naquela hora. E agora, eu não queria mais, né? Então, você já teve um negócio que você pediu pro seu pai que você queria muito, não queria deixar ninguém mexer, ninguém tocar. Aí passou uns dias você estava deixando todo mundo mexer, por quê? Ou seja, aquilo perdeu aquele valor que você dava para aquilo. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma mulher que estava buscando algo que ela achava que, ó, tem um mosquitinho aqui, que ela achava que poderia sustentá-la toda hora, mas ela sabia que ela tinha que toda hora ir buscar aquilo que ela precisava. Nós vamos falar a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. João capítulo 4, isso está registrado aí em João capítulo 4, do verso 5 ao verso 15, mas nós vamos ler devagar, tá bom? Abra sua Bíblia aí comigo, veja o versículo 5. Chegou Jesus, veja aí, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens como tirá-la, e o poço é muito fundo. Onde tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, essa água desse poço. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deveras a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise aqui tirá-la. Vamos ler até aqui, depois a gente lê o restante do texto, que é um texto grande. Vamos orar agora? Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, vem nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar esta noite. Vem ter um encontro conosco nesta noite, através da Tua Palavra. Nós cantamos, nós louvamos, nós fizemos atividades, e agora nós vamos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz neste momento, para a glória do Teu santo nome e em nome de Jesus. Amém. Essa história aqui é uma história muito conhecida, possivelmente você já tenha conhecido a respeito dessa mulher samaritana.
Jesus, ele estava lá em Judá, né? Na Judéia, na verdade. Você já fez uma viagem? Quando você faz uma viagem, seus pais fazem uma viagem com você está aqui na sua cidade, aqui, por exemplo, se você estiver aqui em São Paulo, vamos supor que você vá para a praia. Você tem que passar por um trajeto, fazer um caminho até chegar lá na praia, não é? Não é assim que a gente faz as nossas viagens? Seu pai precisa escolher a rota, sua mãe precisa escolher a rota dessa viagem para que você chegue até o lugar onde vocês vão. Jesus vai fazer uma viagem. Ele está lá na Judéia e ele vai para Galileia. E ele tinha 3 caminhos para ir. Ele podia ir pela praia. Ele podia ir pela costa marítima, né? Pela praia. Ele podia atravessar o Rio Jordão e ir pelas margens do Rio Jordão. Ou ele podia passar pela cidade de Samaria. Ao invés de ir pela praia, ao invés de ir pela estrada A, praia, estrada B, Rio Jordão, ele vai pela estrada de cidade, a cidade de Samaria. Só que os judeus não gostavam dos samaritanos. Na verdade, eles odiavam os samaritanos. E Jesus, dentro da agenda de Deus, dentro da agenda do Pai, precisa ir até a cidade de Samaria para ter um encontro com uma mulher, para pregar o evangelho para aquela mulher e aquela mulher anunciar o evangelho para outras pessoas. É o que este texto nos ensina. Apesar de todos os judeus odiarem os samaritanos e Jesus ser judeu, Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus vai lá naquela cidade, ele faz questão de passar por aquela cidade. Quando chega lá, ele está cansado da viagem, porque, não tinha Uber não tinha como ir de Uber lá, vou pegar um Uber e vou lá na cidade de Samaria, não tinha carro, no cavalo só quem tinha dinheiro para ter essas coisas, né? Jesus era um homem simples, ele ia a pé. Você já imaginou se ir para a praia a pé? Daqui da sua casa até a sua praia, não demora, você às vezes até dorme no carro, já pensou em ir a pé? Jesus foi a pé. Ele andou muito, e diz o texto que ele chegou cansado lá na cidade de Samaria. Quando ele chegou na cidade de Samaria, ele sentou perto de um poço, os seus discípulos foram comprar comida e comprar coisas para se alimentar, porque Jesus e eles estavam cansados. De repente chega uma mulher, e Jesus fala para essa mulher, me dá um pouco de água aí, por favor. Aí aquela mulher estranhou o que aconteceu. Por quê? Porque diz o texto que, primeiro, os judeus não gostavam dos samaritanos, então eles mal conversavam, muitos dos judeus, os judeus mais assim, não gosto desses caras, eles nem passavam por Samaria, para você ter noção, eles preferiam as rotas mais longas para não ter que passar em Samaria. Pois é, mas Jesus, ele vai lá em Samaria, e aquela mulher achou estranho, porque ela falou assim, primeiro, o Senhor é um homem judeu, ela diz aí, né? O Senhor é um homem judeu, versículo 9, disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber água a mim? Ela pergunta assim, o Senhor é um homem judeu não fala com a gente, judeu nem gosta da gente. Como é que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim? Segunda coisa, além de não gostar dos samaritanos, dos judeus, as mulheres, os homens judeus, os rabinos, ou seja, Jesus era um rabi. O que é rabi? É um mestre, é um professor. Eles não podiam falar com mulheres. E aí, Jesus está quebrando um protocolo, ele está quebrando uma coisa que sempre aconteceu e agora ele está mostrando que o evangelho é para todas as pessoas sem acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoa? Ficar escolhendo com quem eu vou falar, ficar escolhendo com quem eu vou andar, ficar escolhendo quem vai ser meu amigo. Não, Jesus não faz essas coisas, Jesus nem gosta dessas coisas. Ele foi lá em Samaria para mostrar para os samaritanos que apesar dos judeus não gostarem deles, Jesus, que é o Filho de Deus, o Criador de todo mundo, tinha um plano e gostava muito deles também. E ele tem esse encontro com essa mulher. A primeira coisa que acontece é que ela fica surpresa. E qual é a dúvida dessa mulher no capítulo 4 inteiro? Quem é Jesus? Você já ouviu essa música aqui, Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu quero logo conhecer. Você já ouviu essa música? Essa mulher, eu acho que ela cantava essa música, sabe por quê? Porque os samaritanos, eles também conheciam Deus, mas eles não criam em toda a palavra de Deus, eles criam em uma parte da palavra de Deus. Mas eles sabiam que viria o Messias. E quem é o Messias? Jesus. Então, ela tinha noção de que o Messias viria, só não sabia se ele já tinha chegado.
quando de repente o Messias está na frente dela. Messias significa ungido por Deus, ou seja, aquele que Deus designou, aquele que Deus deu uma tarefa de fazer uma coisa. E Jesus tinha uma tarefa para cumprir: morrer pelos nossos pecados, pelo pecado de Samaria, pelo pecado da Judéia, pelos nossos pecados. Aquela mulher está tendo um encontro com Jesus. Ela nem sabia que teria um encontro com o Messias. E aí ela pergunta: não és tu um judeu? Primeira coisa que ela pensou que ele fosse: somente um homem judeu. Ela achou estranho, porque homens não falam com mulheres, um rabino não fala com uma mulher, um professor, um mestre que Jesus era, que é isso que significa rabino, não falava com uma mulher. Ela achou estranho. Primeiro porque os judeus não gostavam dos samaritanos. Depois porque nunca um homem poderia dirigir a palavra para uma mulher estranha. E eles nem se conheciam. Sua mãe não fala para você não falar com estranho? Era a mesma coisa naquela época, só que era bem mais apertado, porque nem se podia falar, um homem estranho não podia falar com uma mulher estranha. Então é isso que está acontecendo aqui. Ela perguntou: o Senhor não é um judeu? Ela sabia que ele era um judeu. E o que Jesus ensina aqui? Que ele não faz acepção de pessoas. Apesar dos judeus não gostarem dos samaritanos, odiar os samaritanos, é essa a palavra forte, eles odiavam os samaritanos. E um homem não poder falar com uma mulher que não conhecia, Jesus quebra essa tradição, essa ideia antiga, porque ele precisa anunciar o evangelho para aquela mulher e o evangelho para aquela cidade. O que nós aprendemos aqui? Que Jesus não faz acepção de pessoas. Possivelmente tem alguém na sua escolinha que você não se dá muito bem. Possivelmente tem alguém na sua família, algum primo que faça muito bagunça, que você não se dá muito bem. E se não for o seu próprio irmão? Você tem que entender que você precisa falar de Jesus para essas pessoas, sem escolher com quem você vai falar. Você tem que falar com todas as pessoas. E aí, Jesus pede água para ela e ela fala assim, ela fica indignada com essa pergunta de Jesus, esse favor, né, que Jesus pede para ela, e Jesus fala assim: mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria água para mim e não eu para você. Por quê? Porque a água que você pega é uma água que acaba. A água que eu posso dar para você é uma água que é eterna, que sacia a sua sede para sempre. Ela não entendeu nada. Ela falou assim: mas você não tem nenhum pote para pegar água? Você está me pedindo água, como é que você vai me dar água? Como assim? Não estou entendendo. Você está me pedindo água e dizendo que tem água para me oferecer? Nem pote o Senhor tem. Aí ele fala assim, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Essa água que você está pegando aí, se você tomar dela, você volta a ter sede. Mas a água que eu dou, quem toma dela, nunca mais tem sede, porque de dentro da pessoa jorra, ou seja, sai muita água viva, água de vida eterna. O que Jesus está ensinando para essa mulher? Jesus está ensinando um princípio espiritual. Não era uma água física, mas era uma água espiritual. O que acontece é o seguinte nessa explicação de Jesus, que essas coisas do mundo que ela busca, a água que sacia a sede, a água sacia a sede, sim. A gente está com sede, não bebe água, não passa? Só que você fica com sede de novo. É isso que Jesus está falando para aquela mulher. Mas eu tenho uma água que é muito mais preciosa do que essa água que vocês bebem. É a água da vida eterna, ou seja, é a palavra, é conhecer Jesus, é entender quem Deus é. Era isso que ele estava falando para aquela mulher, porque aquela mulher não tinha entendimento ainda a respeito de Deus. Ela até dizia que conhecia Deus, mas não conhecia Deus direito. Muitas vezes nós também dizemos que conhecemos a Deus, dizemos que servimos a Deus, mas não conhecemos a Deus direito. Ficamos pedindo coisas para os nossos pais toda hora, coisas que... É isso que eu perguntei para você no começo. Essas coisas que a gente acha que a gente precisa, mas daqui a pouco a gente não está nem aí, a gente quer outra coisa. O que Jesus está ensinando aqui para essa mulher é que essas coisas do mundo, elas não podem nos dar alegria para sempre. Mas aquilo que Jesus oferece nos dá alegria para sempre. Ela pensou que era somente um homem judeu, mas depois que ele explicou isso, ela entendeu que se tratava de um profeta ensinando uma coisa. Aí, ela continua... Ela começou a aprender a respeito de quem era aquele homem que estava perto dela. Primeiro, era só um judeu? Não. Agora ela acha que é um profeta. Disse a mulher, versículo 15, Senhor, versículo 16, perdão.
Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volte aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tens marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós os judeus dizeis: quem é que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, os judeus, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Veja, aí ela vai continuar falando: e disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Aí ela falou assim, Jesus falou assim para aquela mulher, vamos voltar aqui, Jesus falou que daria a água da vida para ela, explicou o que é essa água: ó, se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Ela falou assim: me dá dessa água. Aí Jesus falou assim para ela: vai chamar o teu marido. Aí ela disse, coçou assim a mão e falou assim: mas eu não tenho marido. Aí Jesus começou a revelar a vida dela, começou a falar as coisas que ela fazia. Ele disse assim: você falou muito bem que você não tem marido. Você já teve 4, e esse que você está aí não é o seu marido, né? Você já teve, deveras, né? Ele fala, né? Você já teve, tens razão de dizer isso, pois já teve 5 maridos, e esse, o 6º que você está, não é o seu marido. Ela ficou assim: vejo que o Senhor é profeta, Deus te revela as coisas. E o que Jesus nos ensina aqui? Que para a gente beber a água da vida, essa água espiritual que é a palavra dele confronta os nossos pecados. Eu e você temos erros, como eu falei na semana passada. Você pode até esconder do seu pai e da sua mãe, você pode até esconder das outras pessoas, mas Jesus sabe tudo que você faz. Então, para você beber dessa água espiritual, que é a água da vida eterna, ou seja, é uma coisa espiritual, não é uma água que a gente bebe, é a palavra de Deus, é uma transformação diária. Nós precisamos ser primeiro confrontados pelos nossos pecados, dos nossos pecados. E Jesus falou para essa mulher: você é uma pecadora. Ela entendeu que Jesus era um profeta e fez uma pergunta para ele: Jesus, vocês judeus dizem que tem que adorar a Deus lá em Jerusalém. Os nossos pais samaritanos dizem que tem que adorar aqui onde Jacó tinha um poço. Aí ele falou assim: não se trata de lugar mais, mulher. Não é aqui nesse lugar, não é lá naquele lugar. Está chegando a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não com uma vida falsa, não com uma vida dupla, ou seja, na igreja é uma coisa, mas em casa é outra. Não como se diz, quando você não tem vontade de ir para a igreja. Isso não é adorar a Deus. Você precisa adorar a Deus internamente, ou seja, com alegria na sua alma, no seu coração. E não importa se você está em casa, se você está na igreja, se você está na escola, aonde você estiver, no parquinho, na praia, brincando, você adora a Deus aonde você estiver, em espírito, ou seja, internamente. Não se trata de um lugar, porque Deus está em todos os lugares. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Então ela achou que ele era um profeta. Jesus sabe tudo o que nós fazemos. Ela falou bem. Jesus é um homem judeu? Sim. Mas é um profeta também. É um profeta. Jesus sabe tudo o que fazemos. É preciso pedir perdão e adorar de verdade com o interior e não somente com o exterior. E por fim, o terceiro ensinamento que essa mulher nos ensina aqui, que ela percebe. Primeiro ela percebeu que ele era um homem. Quem é Jesus? Um homem judeu? Sim. Um profeta? Sim. Mas aí ela disse o seguinte, no versículo 28, ela diz o seguinte, né? Cadê o versículo 28? Então, ela pergunta, na verdade, no versículo 25, disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o Messias, este que vos fala. Ela disse assim, pensou assim, quando o Messias vier, ó mestre, ela pensando que Jesus era só um profeta, ela disse assim, quando o Messias que nós estamos esperando vier, ele vai nos ensinar todas essas coisas. Jesus disse para ela assim: eu sou o Messias. Eu sou esse Messias.
E aí ela vê que ela está diante do Messias. O que acontece? Não vou ler, depois você lê, do versículo 28 ao versículo 42. Quando ela entende que Jesus é o Messias, porque ele fala que é o Messias, essa mulher, entendendo tudo, agora ela sabia que ele era um homem judeu, mas não só um homem judeu, ele era o quê? Um profeta, sim, ele era um profeta, mas agora ela sabe que ele é o próprio Cristo que os profetas anunciaram. Ela estava diante do próprio Cristo e ela sai para contar para todo mundo. Ela chega lá na cidade, ela sai, ela pega a água do poço, corre e vai contar para todo mundo lá. Ela conta o seguinte lá na vizinhança dela, lá no bairro dela: ô gente, eu achei um homem, um profeta que me revelou toda a minha vida. Ninguém sabia da minha vida, mas ele contou tudo que eu faço na minha vida. Aí uma multidão curiosa para saber quem era este homem foi até Jesus. Jesus tem todos os dias aqui nestes cultos ensinando vocês que ele é o Cristo. Nós temos dito para vocês que ele é o Cristo. E vocês têm ouvido a voz de Jesus através dessas mensagens. Essa mulher teve um encontro com Jesus sem saber quem Jesus era, mas ela foi entendendo aos poucos quem Jesus era. E você tem aprendido aos poucos também quem Jesus é. Mas você já tem a revelação completa de quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Ele mostra os nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. E agora ele quer nos dar a vida eterna. Aqueles que recebem Jesus no seu coração, que têm um encontro com Jesus e o recebem, passa a ter a água da vida. Que água da vida é essa? É uma água que bebe e passa? Não, essas coisas são passageiras do mundo. Mas é a água que Jesus nos dá para que tenhamos a vida eterna. E diz o texto que depois que essa mulher falou e eles foram ver quem Jesus era, muitos, mas muitos samaritanos creram que Jesus era. E Jesus rompeu com a separação que tinha entre judeus e os samaritanos. Isso nos ensina que existem muitas pessoas na escola que a gente acha que não tem salvação para elas, que elas são muito bagunceiras, que Jesus não vai alcançar o coração delas. Mas Jesus tem poder para alcançar a vida delas, como alcançou o seu coração, o meu coração, o coração dos nossos pais. Nós precisamos entender isso. Eu quero deixar isso com você. Quem é Jesus? Jesus, ele era um homem judeu, sim. Mas ele também era um profeta, sim, mas ele é o próprio Filho de Deus. E aquilo que ele dá para nós é muito mais do que essas coisas que a gente quer hoje. Essas coisas que a gente quer, passa. Você compra aí um PlayStation 1, tem o PlayStation 2, tem o PlayStation 3, tem o PlayStation 4 e agora já tem o 5. O ano que vem tem o 6. Você vai ter já o dinheiro aí para comprar todos eles? Que Deus te abençoe que tenha. Mas você vê que essas coisas passam, ficam velhas? Mas aquilo que Jesus dá pra gente é muito melhor porque é eterno. Que você tenha isso no seu coração, essa convicção. Essa mulher teve um encontro com Jesus. E depois de se encontrar com ela entendeu que ela não tinha que buscar só as coisas deste mundo, mas principalmente as coisas de Deus, adorando a Deus verdadeiramente, não de brincadeira, mas verdadeiramente em espírito, em verdade. Que Deus abençoe assim a sua vida.